Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal Buscai no Livro do Senhor. Eu sou o Gabriel Oliveira e hoje eu queria falar com vocês a respeito de orgulho teológico. Ter conhecimento é bom, é algo importante, nós devemos crescer em graça, mas também devemos crescer em conhecimento. Jesus repreendeu os fariseus dizendo que eles não conheciam nem o poder de Deus e nem as Escrituras. Ter conhecimento é importante, é necessário para a nossa vida cristã. Mas quanto mais conhecimento você tem, mais cuidado você precisa ter. E a razão disso é simples. 1 Coríntios 8:1, Paulo afirma claramente que o amor edifica, mas o conhecimento incha. Ou em outras palavras, o conhecimento ensoberbece. E hoje eu queria deixar 3 conselhos de Deus ao seu coração para que jamais você venha cair no orgulho teológico. O primeiro conselho é: você não sabe tudo. Escrevendo aos Coríntios, Paulo diz que nós conhecemos em parte. Ao afirmar isso, ele está dizendo que todo conhecimento que nós temos é fragmentado. Ninguém sabe tudo e ninguém sabe de todas as coisas. É muito comum você separar um texto bíblico para pregar, você estuda, lê, medita naquele texto, prega ele, mas de repente você está lá em outro dia, sentado no culto, não pregando, mas ouvindo a palavra, e você ouve alguém pregando naquele mesmo texto, falando de coisas que você não havia percebido anteriormente. A razão disso é porque Deus não deu todo o conhecimento da Escritura ou toda iluminação da verdade para uma pessoa só. Todos nós conhecemos em parte, todo conhecimento é fragmentado e ninguém sabe tudo. Nós conseguimos ver isso na Bíblia, até mesmo nos grandes homens de Deus. Quando Daniel vai para a Babilônia, por uma providência divina, ele se mostra, junto com seus amigos, 10 vezes mais sábios do que os sábios da Babilônia. Daniel recebeu revelações proféticas extraordinárias quanto ao futuro e, além disso, também recebeu a inspiração divina para registrar essas revelações proféticas. Mas em dados momentos você percebe nele ali uma curiosidade quanto ao entender aquilo que Deus estava mostrando para ele. Ou seja, ele recebeu a revelação, ele havia recebido a inspiração para registrar a revelação, mas ele não havia recebido a iluminação quanto àquilo que Deus o havia revelado. Embora ele tinha a revelação, não tinha o entendimento dela. Assim também nós podemos ter muito conhecimento bíblico, ter muita iluminação da verdade, mas nunca teremos toda a iluminação da verdade. Você pode entrar em um seminário teológico, em uma faculdade de teologia e subir todos os degraus da carreira acadêmica, mas ainda assim você precisa ser humilde para reconhecer que ninguém conhece tudo. Um segundo conselho que eu deixaria para você é: reconheça que você não pode entender todas as coisas. Por mais inteligente que você seja, por mais conhecimento que você tenha, existem muitas verdades espirituais que estão muito acima da nossa razão. A fé cristã ela não é irracional, mas há muitas coisas que são elevadas demais para que a nossa razão finita possa compreender. Nós podemos citar aqui, por exemplo, a Trindade. Podemos citar ainda as 2 naturezas de Cristo, 2 naturezas, humana e divina, em uma pessoa só. Como você compreende todo esse mistério? Com toda certeza, isso não é possível. Sem dúvida, esses temas são elevados demais para a nossa razão humana, e ainda que nós podemos chegar até um certo limite de compreensão quanto a essas verdades, nós nunca iremos conseguir esgotar o mistério. Infelizmente, muitas pessoas acham que têm resposta para tudo, e ao fazer isso, elas acabam forçando a barra e cometendo erros, tentando responder questões que são complicadas demais ou até mesmo impossíveis de ser respondidas enquanto nós estivermos aqui nesse mundo. Eu me lembro de uma vez estar assistindo um debate teológico e um certo teólogo fez uma pergunta ao seu colega de debate que foi muito complicada, muito difícil e eu diria até mesmo misteriosa ou irrespondível.
e aquele irmão se dirigiu ao seu colega dizendo: olha, eu simplesmente não vou tentar responder isso. Isso está acima da minha razão, eu prefiro me recolher à minha ignorância do que tentar responder algo que é complicado demais para mim. Então, muitas vezes nós precisamos dessa humildade para dizer, como Pedro disse, que as cartas de Paulo, por exemplo, contêm coisas que são difíceis demais de entender. Então, não force a barra. Se você não sabe, não sabe. Se você percebe que é algo misterioso, é algo paradoxal, é algo que não se encaixa na sua lógica, na sua razão, não tente forçar as coisas de Deus, os mistérios de Deus, para que eles caibam em sua mente, porque nós estamos tratando de um Deus infinito e com toda certeza ele não cabe em nossa mente finita. Então eu deixo esse segundo conselho para o seu coração. O terceiro conselho é: reconheça que você pode estar errado. Quando nós analisamos o cristianismo, nós vemos que há muitas opiniões teológicas a respeito de vários assuntos. Mas existe um fio comum na fé cristã, existe aquilo que nós chamamos de um ponto de convergência, que todos os cristãos concordam com determinadas doutrinas, e é isso que nos traz unidade, independentemente das nossas diferenças teológicas. Eu vejo muitas pessoas querendo ser dogmáticas quanto a questões que são secundárias, que são marginais, que não são centrais da fé. Vou te dar um exemplo claro, que Jesus voltará. Essa é uma verdade central da fé cristã, é um ponto fundamental da nossa fé. Agora, se ele volta antes, no meio ou depois da grande tribulação, isso não é importante, isso não é central, isso não é fundamental, isso é secundário. E muitas pessoas querem dogmatizar os seus pontos de vista a respeito desse assunto. E nós precisamos ter humildade para reconhecer que a nossa teologia, ela contém erros. Eu tenho erros na minha maneira de pensar teologicamente, e é por isso que todos os dias eu preciso estudar a palavra de Deus para encontrar esses erros. Eu preciso estar aberto a ouvir opiniões de outras pessoas, a ler pessoas que pensam diferente de mim, porque eu posso sim estar errado, e nós precisamos reconhecer isso. Então, principalmente em pontos secundários da fé cristã, em doutrinas marginais, tenha muito cuidado para que você não seja uma pessoa dogmática, porque você pode sim estar errado. O que eu diria é: seja convicto, mas não dogmático. E ao mesmo tempo, seja flexível para ouvir outras pessoas, mas não seja volúvel, saindo por aí abraçando todo e qualquer tipo de doutrina. Então tenha esse equilíbrio, mas sempre tenha isso em mente, que você pode sim estar errado no seu ponto de vista teológico. Tem gente que pensa que ele é o detentor da verdade, que ele realmente tem a posição correta, certa, e que todas as pessoas são hereges, todos os demais são errados. E nós devemos ter muito cuidado, meus amados, porque com toda certeza essa é uma atitude orgulhosa. É melhor não errar, mas se você errou, corrija o seu erro. Dá a cara a tapa, senta, aprende, ouve pessoas que sabem mais do que você. É muito mais bonito do que você persistir no seu erro. Então esse é o último conselho que eu deixo para você. Reconheça que você pode estar errado, você não é o detentor da verdade. Baixe a bola em questões secundárias da fé cristã. Seja convicto, mas não dogmático. Seja flexível, mas não seja volúvel. Tenha equilíbrio e mantenha sempre uma atitude de humildade. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Eu espero que esse vídeo seja útil para a sua edificação espiritual. E se foi, compartilhe esse link com mais pessoas, para que outras pessoas também sejam alcançadas com essa mensagem. Se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações, porque sempre que a gente tiver vídeo novo postado aqui, você vai ser notificado aí pelo YouTube e você vai poder estar nos acompanhando, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e nos vemos com a graça de Deus em nosso próximo vídeo aqui no canal Buscai no Livro do Senhor.